Pessoal, a gente vai continuar falando sobre técnicas de orçamento, porque esse tema é muito explorado em prova e é o mais complicado, certo? Então requer um esforço maior nosso e tem algumas questões que elas vão se repetir da forma que estão aqui, ok? Então é por isso que é bom o treinamento aí para a gente ficar afiado nelas. Questão número 1, o orçamento incremental. Tem como base as receitas e despesas ocorridas no período anterior, sobre as quais são feitos ajustes marginais. Perfeito. Então, tem o valor anterior, vai ter lá o programa lá x1 no valor de y. Agora na lua 2 vai ter o que? A continuidade, se for um programa aí de duração continuada, x1 mais um valor incremental aí. Perfeito? Então, é isso que diz aí o glossário da STN, que vai falar que o orçamento incremental é um orçamento através de ajustes marginais, ok? Nos seus itens de receita e despesa. 2. O orçamento desempenho surgiu nos Estados Unidos da América na década de 50 do século passado. O nome de PPBS, Planning Program Budgeting System, sei lá como fala isso, onde foi primeiramente adotado por empresas privadas. Olha só, vamos para a definição. Isso aqui é do orçamento programa, não do desempenho. Veja só, o orçamento desempenho ele foi feito que em meados da década de 60, ok? Década de 60, e ele foi utilizado pela primeira vez pelo Ministério da Defesa dos Estados Unidos, ok? Aí então o orçamento de desempenho. Então por isso que o item vai estar errado, beleza? Coloquei aqui para você tomar nota, para você depois dar uma lida nisso daí, que é importante também, apesar de a gente já ter falado aí na teoria. O objetivo principal dos orçamentos públicos modernos é mostrar à sociedade a natureza do gasto governamental. Então, ele está falando que o orçamento público moderno é o objetivo principal do orçamento público moderno é mostrar à sociedade a natureza do gasto governamental. Resposta não, isso daqui era o objetivo de quem? Do orçamento tradicional. Vai ter alguma questão depois na frente aí parecida com essa aí, ok? Então a ênfase era no gasto, no orçamento tradicional, e tinha instrumentos de controle. Então hoje o principal objetivo dos orçamentos públicos modernos é o que? Atingir aí ações, certo? Resultados, eficácia, impacto, mudança na sociedade, certo? Então essa é a ideia do objetivo principal dos orçamentos públicos aí. A ideia está ligada muito a planejamento, beleza? Então seria isso. 4. A técnica do orçamento programa é aquela cuja ênfase reside no controle contábil. Parou. Aqui quem é controle contábil vai ser o orçamento tradicional, ok? Não se preocupando com os objetivos econômicos e sociais dos gastos públicos. Ele se preocupa, o orçamento programa. Quem não se preocupa é o tradicional. 5. O orçamento desempenho, por considerar o resultado dos gastos, ele considera sim o resultado dos gastos e os níveis organizacionais, ou seja, os níveis organizacionais, o desempenho disto, ok? Os níveis organizacionais responsáveis pela execução dos programas, ok? Distingue-se do orçamento clássico, perfeito. O orçamento clássico ele não pensava nisso. Então veja que a doutrina fala a respeito disto. O orçamento de desempenho apresenta uma evolução do orçamento clássico, enquanto
o orçamento aí clássico ou tradicional tem ênfase somente aí no gasto público, representava um instrumento apenas de controle. Já o orçamento de desempenho enfatiza o que os resultados e o desempenho organizacional. Então, essas duas palavras, resultado e desempenho, vai estar aí sempre atrelado ao orçamento de desempenho e constitui um instrumento da administração e gerência. Lembrando que o orçamento de desempenho, em que pese ele enfatizar os resultados e o desempenho organizacional, ele não tinha aí a figura do planejamento que tem no orçamento programa. Questão 6, subindo o nível, novamente, então na técnica da elaboração do orçamento público, a orçamentação diz respeito aos valores financeiros de custos e recursos disponíveis. Então, ele está verificando a orçamentação, vai tratar de receitas e despesas, então valores financeiros de custos e recursos disponíveis, ok. Para execução de projetos, ok, na LOA tem projetos, tem programas, tá ok. Os quais devem, os projetos, conter a definição da quantidade de produto a ser ofertado à sociedade, vai ter a quantificação, ao final do seu período de execução. Perfeito. Então vai ter aí a quantificação, vai ter as medições, vai ter aí a efetividade aí sendo mensurada aí o que mudou a realidade. Deusvaldo vai falar algo a respeito disso. Vai falar qual é a atual técnica de elaboração do orçamento público. Então ele fala que o orçamento programa, obviamente, criado pelo Decreto-Lei 267, consagrou a integração. Veja que aqui está falando criado pelo Decreto-Lei 267 e o próprio CESP já trouxe, a gente já fez uma questão que ela fala que é da 4320 de 64. Então veja que aqui já tem uma divergência aí na doutrina. Consagrou a integração entre o planejamento e o orçamento. Então aqui falou em planejamento, estou falando em orçamento programa. Com o seu advento surgiu a necessidade de planejar as ações antes de executar o orçamento, fixar despesas e prever as receitas, saber das quais as receitas, as reais necessidades da população. Então vai verificar as necessidades da população. Então planejar na administração pública significa fixar as despesas e realizar a previsão de receita. Veja que ele está só parafraseando o que está previsto lá na Constituição Federal de 88. Está parafraseando aqui, ok? Para um período de um ano, que ele está falando da LOA. Isso se faz através de valores financeiros, de custos, recursos disponíveis para execução de projetos e programas de trabalho, produto a ser ofertado, bem serviço à sociedade. Então veja, está mais ou menos na linha do que ele trouxe aí. Então, produtos a ser ofertado à sociedade ao final de um período aí, então ele é feito então aí a definição de quantidades de produtos entregues. Beleza, a questão está correta aí, ela é mais de um contexto geral para você entender aí, ela é muito mais genérica do que específica quando traz valores financeiros, de custos, recursos disponíveis para execução de projetos. Ele está mais na seara da generalidade, porque ela peca um pouco aí com relação a terminologias, mas a questão está correta aí. 7. O orçamento tradicional, cuja principal função é servir de instrumento de administração. Principal instrumento de administração vai estar ligado aí a planejamento, e ligando-se a planejamento com o instrumento de administração não vai ser orçamento tradicional e sim orçamento programa, ok? É fundamental para disciplinar as finanças públicas, manter o equilíbrio financeiro e evitar a expansão dos gastos. Então ele está falando aqui, é fundamental para disciplinar as finanças públicas, manter equilíbrio financeiro e evitar expansão. Está falando sobre planejamento. Então, a questão não pode estar correta. Beleza? Então, a questão está incorreta.
beleza? Então o orçamento tradicional ele tinha o foco o que? Meramente contábil. Então basicamente ele fazia o que? Basicamente ele se propõe aí a realizar registros. Apenas isso, certo? Então era só um instrumento de controle, então não tinha função de servir de instrumento da administração, não. Ok? Questão 8. A maior eficiência operacional explica. Novamente estou trazendo essa questão aqui, questão chata, uma questão polêmica, que nós vamos tentar incutir na cabeça nossa uma abordagem diferente novamente para tentar que você caia na prova essa porcaria e você acerte, ok? Mas veja, a maior eficiência operacional explica. O que é uma eficiência operacional? O que é operacional? É o que as atividades do dia a dia ali do servidor, por exemplo. Então a eficiência operacional explica o fato de determinadas atividades serem comuns a 2 ou mais programas. Então vai ter atividades comuns a 2 ou mais programas. Perfeito. Então tenho 2 programas e eu posso ter o que? Atividades comuns. Como um exemplo, vamos supor aí, eu tenho lá uma política que vai ter um convênio. No convênio vai ter algumas atividades. Aí vai ter uma outra política, vai ter um convênio também que vai ter outras atividades. Dentre as 2 atividades tem lá algumas atividades relacionadas aí à execução orçamentária e financeira. A execução, então vai ter o que? Alguns servidores aqui que estarão fazendo o que? Um pouco dessas atividades e outro pouco dessas atividades, e também fazendo outras atividades aí que são correlatas aí às suas atividades aí do dia a dia do seu cargo, ok? Então veja, desse modo, não sendo possível quantificar os recursos empregados em cada um desses programas, não consigo mensurar com exatidão isso aqui. Então não será viável efetuar uma avaliação individual de custos e resultados. A avaliação individual eu não vou conseguir realmente. Então você vai lembrar na tua prova, quando cair uma questão parecida com esta, você vai colocar isso aqui, ó. Uma das principais críticas do orçamento programa, ok? Então você vai lembrar isso daqui para você acertar essa questão aí, tá? Então eu vou até pintar esse negócio aqui. Uma das principais críticas do orçamento programa é não ser viável a efetuar uma avaliação individual de custos e resultados. Por quê? Porque determinadas atividades são comuns a 2 ou mais programas, então eu consigo avaliar individual custos e resultados. Então essa questão, novamente coloquei ela aí para que essa questão ela derruba muita gente, é um índice muito grande de pessoas que erram essa questão, então por isso que eu estou colocando novamente ela para você aí, ok? Então a questão está correta. 9. A apuração e a contabilização dos custos da execução dos programas, diferentemente da contabilidade fiscal convencional, desenvolvida de forma centralizada, a contabilidade convencional, envolve diretamente as unidades executoras. A apuração e a contabilização dos custos da execução dos programas, ok? Então a contabilização
apuração e contabilização dos custos da execução dos programas. Ele vai envolver diretamente as unidades executoras. Exemplo, lá no CIAF, cada unidade executora vai ter o que? Suas notas de empenhos, notas de lançamentos, vai ter lá a liquidação das despesas, vai ter os pagamentos. Então aqui ele vai estar fazendo o que? Essa contabilização e os custos da execução do programa aí, ok? Vai depois emitir relatórios aí desses programas também para prestação de contas, inclusive. Então a compatibilização entre as dimensões física e financeira, ok? Então dimensões físicas, por exemplo, vou fazer o que? Uma fiscalização. Aí depois fiscalização, vou fazer uma liquidação de uma nota. Eu vou ter depois, eu também vou ter o que? O pagamento. No orçamento do programa é essencial para tornar o planejamento execuível. Então, falou em planejamento execuível, ele está falando a ideia, tem a ideia da descentralização. Então, quando você pensa no planejamento, que vem com o orçamento programa, o orçamento programa, entre aspas, nasce lá com a lei 420, mas principalmente com o decreto-lei 200 aí de 67, traz a ideia de quem? Da descentralização e também do planejamento. Então por isso a questão está alinhada aí, questão correta, portanto. Veja, o Giacomoni vai falar que ao contrário da contabilidade fiscal convencional, que é geralmente desenvolvida de forma centralizada, é a resposta à questão tirada aqui, ó. A contabilização de custos deve envolver distintos níveis organizacionais, isto é, unidades executoras, quem está executando lá a despesa, ela executa por meio do quem? Do CIAF, ok? Por meio do CIAF. Órgãos de contabilidade, órgãos de planejamento e orçamento e unidades de decisão superior. Beleza. O que eu lembrei aqui, povo? Eu vou falar uma coisa aqui que eu esqueci de colocar lá nos princípios. Falei do CIAF, falei aqui eu lembrei de um princípio que eu não expliquei para vocês, que é o princípio de unidade de caixa. Na outra aula lá eu trouxe vários princípios e o princípio da unidade de caixa eu não falei. Então todos os recursos eles têm que estar aí na conta única do Tesouro Nacional, no caso aí de órgão público federal, beleza? Então isso daí que é o princípio da unidade de caixa, é um único caixa. No caso aí da União aí é a conta única. Só isso, beleza? Então continuando aqui, questão certa, portanto, questão última aí, 10, subindo o nível. Para a execução do orçamento programa, as classificações das ações de governo devem ser uniformes. Cada estado, da federação e município vai classificar as suas ações de forma uniforme. Então não vai ter, cada um vai ter um plano de governo distinto, vai ser tudo igual. Tem sentido isso? Não tem. Então veja, cuidado, que está falando aqui que as classificações de quem? Das ações. Então não confunda com a classificação funcional. Então a classificação funcional, que é a classificação aqui que é da despesa, em que a área da despesa da ação governamental será realizada, é chamada de classificação funcional. Então ela trata do que? De uma função, isso são funções prefixadas que serve de agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nos 3 níveis de governo. Por que existe essa classificação funcional
e que não é a classificação das ações. Classificação das ações, então várias ações vão ser feitas de formas distintas de cada governo, mas elas vão estar englobadas numa classificação funcional. Classificação das ações podem ser distintas de um governo no outro, ok? Mas a classificação funcional ela vai ter o que? Ela vai ser uniforme para os 3 níveis de governo. Por que isso? Classificação funcional, porque antigamente aí o pessoal não sabia o quanto se gastava, por exemplo, com a educação. Quanto se gasta com a educação infantil, ensino médio, educação básica, etc. Tal, nem é mais ensino médio. Mas enfim, quanto se gasta com a educação do ensino superior? Tinha município que fazia de um jeito, o estado de outro, a área de saúde do município ele fazia de um jeito e o estado de outro. Quanto que gasta de saúde? Não sei. A atenção primária? Não sei. Então veio aí então a classificação funcional da despesa para agregar os gastos em cada área aí de ação governamental. Mas não é essa aqui, olha, a execução do orçamento pelo programa, as classificações das ações de governo devem ser uniformes. Ações de governo não são uniformes. Inclusive essa porcaria aqui está errado, ó. É errado, ok? Então tá errado esse gabarito aí. Então vamos para a próxima bateria de exercício agora. Um abraço.